E que comecem os vídeos de final de ano! Primeiro vídeo aí dessa nossa gigantesca leva de vídeos do final do ano. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe como é que funciona aqui o final do ano, estejam preparados e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre o meu projeto de releitura que eu tive esse ano de 2023. Eu normalmente faço uma meta literária para 2023, onde eu separo um livro como prioridade a cada mês. E nós vamos ter um vídeo falando sobre essa conclusão da meta literária de 2023 e vídeo de meta literária para 2024. Então já se inscreve para não perder, porque vai ser o próximo vídeo que vai sair. E essa minha meta literária acontece todo ano, porém esse ano de 2023 eu quis fazer um projeto paralelo, que eu queria reler algumas sagas, alguns livros que eu estava muito empolgada para reler, ou porque fazia muitos anos que eu não lia, ou porque saíram algumas adaptações esse ano que eu queria reler o livro para estar com a história fresquinha aqui na cabeça. Então hoje eu vou falar sobre esse projeto de releitura, vou falar um pouquinho sobre algumas das minhas releituras, porque eu sempre posto lá no meu Instagram, Maria Clara Gazarro. Se você não me segue, o arroba vai estar aqui embaixo, passando e no box de inscrição também. Eu sempre falo um pouquinho por lá sobre os livros que eu estou lendo, então toda vez que eu tô lendo um livro novo, eu posto lá nos stories. Quando eu acabo, eu faço uma breve resenha ali pra vocês nos stories e depois eu faço uma resenha aqui mais comprida, com mais detalhes, pra gente entrar em mais detalhes e discutir mesmo o livro. Então, eu sempre postei as minhas releituras por lá e eu recebia muitas mensagens falando que tinha medo de reler alguns livros. Algumas pessoas têm medo de reler algumas sagas que acabaram lendo ou muito jovens ou em uma outra época da vida e acha que talvez se reler o livro não vai gostar tanto assim. Então hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre essas minhas releituras, porque duas dessas sagas eu li muito nova, então vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Antes de falar das minhas grandes sagas que eu reli esse ano, eu vou falar de dois livros individuais, que foram dois livros que tiveram adaptação para plataformas de streaming. Que o primeiro foi Daisy Jones and the Six, que é um dos meus livros favoritos até hoje. Eu li a primeira vez ele em 2021, se eu não me engano, e eu me apaixonei por esse livro desde o começo. É um livro maravilhoso, que inclusive já tem resenha aqui. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês e no box de inscrição, porque esse livro vale muito a pena, é um livro que eu indico pra todo mundo. Não vou me estender muito sobre essa história, então dá uma olhadinha na resenha se você gosta ali de um romance, mas um romance real, um romance que não é mela cueca, porque quem acompanha aqui os vídeos, quem acompanha minha rotina de leitura, sabe que eu sou do time de terror e suspense, e romance é uma coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto de romance, não adianta, não gosto de coisas muito fantasiosas, sabe? Príncipe encantado que vem buscar você num cavalo, não sou muito afim disso. Então, quando eu gosto de um romance, quando eu indico um romance aqui pra vocês, saibam que o negócio é bom mesmo, tá? Porque ele é um romance real, ele é um romance de questões e de várias camadas. É um livro que tem várias camadas, um livro sobre amizade, sobre família, sobre construção pessoal, sobre como a gente não é o centro do universo também, sabe? Tem várias camadas Daisy Jones and the Six e é um dos meus livros favoritos, então eu indico muito vocês darem uma olhadinha na minha resenha, porque lá eu falo mais com detalhes sobre o livro. Mas esse ano eu reli esse livro porque a Amazon, o Prime Video, lançou a série de Daisy Jones and the Six, e é uma série bem polêmica, porque eu estava esperando muito essa série, é um livro que é um dos meus favoritos e eu estava muito ansiosa, e eu acabei não gostando tanto assim da série. Inclusive, eu também já fiz um vídeo falando apenas sobre a série. Fiz as principais comparações entre as diferenças de série e livro, respondi várias das suas perguntas, também vai estar aqui em cima e aqui embaixo nos comentários. Foi o maior vídeo desse canal, quis falar muita coisa, eu tinha muita coisa pra falar, porque realmente é meio diferente do livro. Então vai dar uma olhadinha no vídeo, eu falo um pouco mais sobre a diferença do livro. E a releitura em si foi uma coisa maravilhosa, porque continua sendo um dos meus livros favoritos, e esse livro é tão bom e tão maravilhoso assim, pra mim no caso, que eu percebi coisas que antes eu não tinha percebido. Algumas coisas dessa vez que eu reli esse livro foram mais importantes do que da primeira.
Então, não foi um caso de uma releitura de anos, então não teve uma grande assim, mudança de personalidade, tipo, li um livro adolescente, tô lendo um livro agora adulta, e aí meu gosto não bate mais, então não foi o caso. Eu já sabia que eu ia gostar da releitura, porque é um dos meus livros favoritos, e provavelmente eu vou reler ele muitas e muitas vezes. Então, em questão de releitura, foi maravilhoso. Mas eu não sei se foi tão bom assim por causa da série, porque eu estava com a história do livro muito fresca na minha memória. Então eu fui muito mais chata e exigente com a série do que se talvez eu não tivesse relido, sabe? Mas hoje a gente não tá aqui pra falar sobre a série, a gente tá aqui pra falar sobre o livro e sobre essa minha releitura, e foi uma releitura maravilhosa, uma experiência maravilhosa de releitura. E que é um livro que eu amo e eu indico muito. Outro livro que foi uma releitura que teve uma adaptação para uma minissérie, dessa vez pela Netflix, que foi Toda a Luz que Não Podemos Ver. Nossa, eu já falei muito sobre essa minissérie e esse livro aqui no canal. A primeira vez que eu li esse livro foi em 2017, eu não tinha gostado tanto assim. Eu vou deixar a resenha primeira aqui em cima pra vocês. E eu não tinha gostado tanto assim desse livro, porque eu achei que não tinha lido no momento certo. A gente volta aí na questão que a gente às vezes não lê um livro no momento certo, porque eu acho sim que tem certos tipos de livro que você vai absorver e você vai gostar mais se você estiver em um certo momento da sua vida, sabe? E eu achei que era o caso lá em 2017, eu falei, vou guardar esse livro aqui pra reler em um outro momento, um pouco mais madura, com um pensamento um pouco mais formado de algumas coisas. Então, eu guardei esse livro e quando eu soube que a minissérie ia ser lançada esse ano, eu quis reler. Então, eu reli o livro e eu acabei gostando mais da história em si. Porém, eu descobri que o que me incomodou desde a primeira leitura, na verdade, foi a escrita. A escrita do autor não é uma coisa que eu goste muito, né? Não me prendeu tanto assim o tipo de escrita do autor, mas eu consegui separar a escrita da história. E dessa vez, na releitura, eu consegui reparar que o meu problema não foi a história em si, e sim a escrita. Eu fiz resenha também dessa minha experiência de releitura, vou deixar aqui em cima pra vocês. Então, dá uma olhadinha lá porque eu explico mais certinho como que foi esse processo de releitura. Eu nem ia mencionar essa releitura aqui pra vocês, mas vocês pediram muito lá no meu Instagram pra eu fazer um vídeo só sobre as minhas releituras, então eu estou aqui fazendo. Então eu estou aqui incluindo esse livro aqui também porque, né, fez parte da minha releitura. E o livro Toda a Luz que Não Podemos Ver foi um dos pouquíssimos casos onde eu prefiro a minissérie do que do livro. Como eu entendi nessa minha releitura que o meu problema foi a escrita e não a história em si, eu pensei que talvez, pegando essa história e colocasse em um outro veículo de mídia, uma outra pessoa dirigindo, uma outra pessoa reinterpretando essa história, eu poderia gostar mais, e foi o que aconteceu. Eu também já tenho vídeo falando um pouquinho mais sobre as diferenças entre a minissérie e o livro, eu vou deixar aqui em cima também. A minissérie é maravilhosa, é muito sensível, o elenco é perfeito, então eu gostei muito. Se você parar pra pensar, ela é um pouco forte, porque afinal de contas a gente tá falando sobre a Segunda Guerra Mundial, então realmente é um contexto histórico pesado, mas tem muita sensibilidade por trás dessa história por causa dos protagonistas, então dá uma olhadinha lá no meu vídeo, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, Toda a Luz que Não Podemos Ver também foi uma releitura de 2023. E agora sim, duas sagas que eu reli por completo, começando com O Senhor dos Anéis. Fazia muitos anos que eu não lia Senhor dos Anéis, e eu queria reler todos os livros do universo ali do Tolkien, então eu acabei lendo todos os 3 livros do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Também li Os Contos Inacabados, também li o Silmarillion e, é claro, o Hobbit, que eu guardei por último porque o Hobbit tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Eu acho ele muito leve e muito gostoso de ler, aventura, sabe? Afinal de contas, o Hobbit foi escrito para os filhos do Tolkien, então tem esse teor mais de aventura e mais leve do que os próprios Senhor dos Anéis e Os Contos Inacabados, o Silmarillion e tal. Então eu deixei por último pra ter aquele quentinho no coração. E é claro que eu comecei
essa minha saga com O Senhor dos Anéis. Vocês já sabem que eu sou apaixonada pelo Tolkien, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, é uma das histórias assim que eu mais amo na minha vida. É um dos meus livros favoritos, se não o meu livro favorito da vida, assim, a minha história favorita. Os filmes eu também sou completamente apaixonada. Eu sinceramente não sei quantas vezes eu já vi O Senhor dos Anéis, os três, eu não sei. Em toda a minha vida eu não sei quantas vezes eu já vi esse filme, porque eu vejo pelo menos uma vez por mês, assim, então eu realmente amo demais. Então é uma história que eu já conheço muito, é uma história que eu revejo o filme sempre, só que os livros eu não tinha relido ainda, então reler o livro foi uma experiência muito maravilhosa. Por eu conhecer muito a história, eu já sabia que a releitura ia ser incrível. Amei ali reviver todas as aventuras do Tolkien, então eu gostei demais da releitura de Senhor dos Anéis. E é um quentinho no coração muito grande eu reler essa saga, porque tem um lugar muito especial no meu coração. Eu tenho tatuagem do Senhor dos Anéis aqui, então é realmente uma história que eu amo demais. E foi uma releitura super gostosa. Eu amo os 3 livros do Senhor dos Anéis, então eu não tenho nada de ruim pra falar sobre eles, porque eu realmente amo demais, 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 demais. Assim como o Hobbit, que tem um lugarzinho muito especial no meu coração, pelos motivos pelo qual eu já falei. Porém, os Contos Inacabados e o Silmarillion, eu acho que é um complemento ali da obra do Tolkien. Eu vejo, né, como um complemento ali da obra do Tolkien. Eu sei que muitos dos fãs vão falar que é essencial, só que eu acho que esses livros são realmente feitos para fãs da escrita do Tolkien, para quem realmente ama esse universo e quer, sabe, mergulhar a fundo nesse mundo inteiro. Não necessariamente são 2 livros pra todo mundo, sabe? Dessa vez, nessa minha releitura, eu achei um pouco maçante demais. Cara, era incrível, tá? Não estou falando absolutamente nada da capacidade de escrita do Tolkien, porque isso é inegável. O cara literalmente inventou uma língua nova, então assim, o cara era muito bom. A questão aqui é que eu realmente não acho que se você gostou do Senhor dos Anéis, você necessariamente vai gostar de Silmarillion ou Contos Inacabados. Eu gosto, tem histórias lindas ali dentro, são as histórias do mundo que ele criou, as histórias de origens do mundo que ele criou, então a cabeça dele é uma coisa surreal. É maravilhosa as histórias, só que eu realmente não sei se eu releria de novo, sabe? Então eu amei ler da primeira vez, essa segunda vez eu já achei um pouco mais maçante, porque eu lembrava de muitas coisas da história, então eu não acho que eu vá reler esses livros de novo, sabe? Que nem O Senhor dos Anéis ou como Hobbit. Essa minha segunda releitura foi de bom tamanho pra mim. Então, O Senhor dos Anéis, os 3 livros do Senhor dos Anéis foi maravilhoso eu reler. E provavelmente em algum momento da minha vida eu vá reler de novo eles, com certeza. O Hobbit é mais fácil, porque ele não é tão pesado assim, então também com certeza eu vou reler, eu acho que até mais vezes do que o próprio Senhor dos Anéis, tá? Porque ele é mais rápido de ler e às vezes a gente não tem tempo de parar pra ler as 3 histórias todas do Senhor dos Anéis, então provavelmente eu vou ler mais o Hobbit, então estou super aberta em reler o Senhor dos Anéis e o Hobbit de novo, pela uma terceira vez, né, porque eu já li, essa aqui foi a releitura, e com certeza vou adorar ler de novo. Porém, o Silmarillion e o Contos Inacabados, eu acho que 2 leituras de cada um tá ótimo. E por último, mas não menos importante, nós temos Harry Potter. Sim, eu reli essa saga tão próxima ao meu coração, que inclusive eu também tenho tatuagem dela aqui. É uma coisa muito complicada, né, por causa da J.K. Rowling. Então, realmente... Ai, por que a J.K. Rowling tem que ser tão babaca, né? É um dilema que a gente sempre conversa aqui, quem acompanha os meus vídeos aqui direto sobre esse universo de Harry Potter ou alguns outros dos livros que a J.K. Rowling tá escrevendo. É um assunto muito recorrente aqui no canal, sobre o quão babaca a J.K. Rowling se mostrou ser. Então... era uma releitura que eu estava muito, muito com o pé atrás. Eu não sabia se eu ia conseguir separar o autor da obra, mas o Harry Potter virou tão grande que eu acho que já está muito acima da autora. Então, a releitura de Harry Potter foi deliciosa. Sabe quando a McGonagall fala Potter, it's good to see you again? Foi isso, assim, sabe? Eu senti aquele quentinho no coração de, poxa...
Que bom te ver de novo, sabe? E o mais engraçado dessa releitura de Harry Potter foi que eu reparei muito em algumas coisas que eu nem lembrava mais, porque quando eu li Harry Potter, né, eu era adolescente, né, e eu fui acompanhando e lendo os livros de acordo com os lançamentos. Se eu não me engano, eu acho que eu li os 3 primeiros livros de uma vez, e aí depois eu fui acompanhando os lançamentos, tá? Eu não me lembro, realmente não me lembro, mas eu nunca tinha parado pra ler tudo de uma vez, e dessa vez eu li tudo de uma vez. Eu acabava um, devorava, continuava o outro, e devorava e continuava o outro. Então assim, foi uma saga, literalmente, de releitura de Harry Potter. E eu reparei algumas coisas que não tinha reparado na primeira leitura. Algumas coisas me irritaram muito nessa segunda releitura. Principalmente 2 pontos que eu me irritei bastante, que foi os primeiros livros, a J.K. Rowling escreve muito mal. Tem vários pontos ali da história da J.K. Rowling que a gente pode considerar um grande plágio, né? Um grande plágio, a gente já sabe disso. Que, né, ela tomou água de várias fontes ali, do próprio Tolkien, do próprio Neil Gaiman. Eu não vou entrar nesse assunto, porque se a gente entrar nesse assunto, a gente fica até amanhã conversando sobre isso, mas é óbvio, ela bebeu de várias fontes ali, então não é uma história assim 100% original, mas é uma história que é maravilhosa e faz parte de nós que amamos Harry Potter. A minha questão principal ela repete tanta coisa nos primeiros livros, assim, até o 4º livro, ela repete toda a história de novo. Então assim, na Pedra Filosofal, que é o primeiro livro, ela explica o que acontece com o Harry, né, e a família dele. No segundo, ela explica a mesma coisa. No terceiro, ela explica a mesma coisa. Então ela meio que faz um resumo do que aconteceu no livro anterior. Por exemplo, na Câmara Secreta, ela faz um resumo da Pedra Filosofal. Então assim, são umas 10 páginas só contando tudo o que aconteceu na Pedra Filosofal. E eu fico, sabe, pra que isso, gente? Pra que isso? É uma coisa que eu realmente não tinha notado na primeira leitura, e dessa vez que eu li tudo junto, eu reparei e me incomodou bastante esse tipo de narrativa dela, porque ela repetia muita coisa mesmo, e eu ficava nervosa, eu falava, gente, eu já entendi que o Harry é órfão, eu já entendi que ele é o escolhido, eu já entendi que ele tem uma porcaria de um raio na testa, sabe? Não precisa falar tudo isso de novo. Então foi uma coisa que me incomodou bastante. Que eu realmente nunca tinha notado que ela se repetia tanto assim nos primeiros livros. Acho que depois do 4º ela parou com isso. E aí no 5º livro, quando ela para de ficar repetindo tudo, eu comecei a achar o Harry meio insuportável. O Harry, eu sempre achei o Harry meio chatão, assim, sabe? Sendo bem sincera, eu quase nunca gosto dos protagonistas, eu sempre tenho muito pé atrás com essa questão de jornada do herói, eu acho muito chato. Gente, eu sou cadelinha do Loki, anti-hero, então é basicamente isso, sabe? O Deadpool, são essas coisas que eu gosto, sabe? Então essa coisa de ficar se fazendo de vítima, que o Harry se faz bastante, me irrita um pouco. Então nunca gostei tanto assim dele, ele nunca foi um dos meus personagens favoritos. E dessa vez, dessa minha releitura, foi uma coisa que me incomodou muito, principalmente no 5º livro. No 5º livro, ele tá insuportável. Eu não lembrava que ele era tão insuportável assim. Talvez, com a idade avançando aqui na pessoa que vos fala, eu fiquei mais chata mesmo e parei de tolerar umas coisas que eu tolerava. É bem provável, tá? Eu parei de tolerar muita coisa que eu tolerei na minha antiga eu. Eu virei a Erika Hilton. Não tolerarei nada. Então eu realmente comecei a ficar incomodada muito com a personalidade do Harry, principalmente no 5º livro, porque ele tá insuportável. Lá no meu Instagram, quando eu mencionei com vocês que eu tava achando ele meio chatão, e graças a Deus vocês também concordavam comigo. Todo mundo que tava fazendo a releitura de Harry Potter comigo e chegou no 5º livro, a maioria das pessoas que vieram falar comigo, vieram falar que, nossa, eu também tô achando ele muito chato. Então realmente foi uma coisa que eu não tinha notado antes e notei agora, talvez aí com o meu amadurecimento, não é mesmo? Esses foram os livros que eu reli
em 2023. No geral, foi um ano muito maravilhoso de releituras. Foram releituras que eu reparei novas coisas que eu não tinha reparado e que, felizmente, todas as minhas releituras foram muito boas. Apesar de ter notado algumas coisas diferentes, eu gostei muito da releitura porque eu consegui ver todas as histórias com outros olhos e com uma cabeça diferente da que a primeira vez que eu li, sabe? Eu gosto muito de reler as coisas e enxergar de uma maneira diferente, por eu ter vivenciado outras coisas e ter essa cabeça diferente, e amadurecido, né, e conseguir enxergar outras nuances. Então, no geral, todas as minhas releituras foram maravilhosas e eu consegui identificar exatamente o porquê eu gostei, o porquê que eu não gostei, do que eu gostei, do que eu não gostei. Então, foi um ano maravilhoso de releitura. E eu espero que vocês que me acompanharam nas minhas releituras tenham tido boas experiências também. Então, se você gostou, clica no joinha que me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever no canal, que assim, vão ter vários vídeos agora de final do ano. Vou fazer o nosso famoso Oscar literário, onde eu separo todos os livros que eu li em 2023. Vai ter vídeo de meta literária de 2024 também, que inclusive já é o próximo vídeo. Então se inscreve para não perder e me deixa aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que vocês releram esse ano. Eu quero muito saber, quero que vocês conversem comigo também, quais são os seus projetos de releituras pro ano que vem também. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!